volta aqui ao Jornal da CBN. Temos a oportunidade agora de conversar com a ministra do Planejamento, ministra Simone Tebet, a quem desde já agradecemos pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Ministra, bom dia para a senhora. Bom dia Milton, bom dia Cássia, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer poder falar com o Brasil através do programa de vocês. Bom dia, ministra. Ministra Simone Tebet, a senhora é do ministério que planeja, que projeta. Hoje, porém, nós estamos aí diante do inusitado. Que nós possamos, não só nesse momento emergencial de ajuda humanitária, colocar todos os esforços, nossos esforços no Rio Grande do Sul, mas assim que as águas definitivamente baixarem, esse processo já começou, junto às prefeituras e ao governo do estado, reerguer e reconstruir o Rio Grande do Sul o mais rápido possível. Eu sei que a sua pergunta é o impacto disso na economia do Brasil, mas também por determinação do governo federal, não vai haver limite de esforços, de créditos extraordinários, de recursos da União para que o Rio Grande do Sul se reerga o mais rápido possível, com transparência, com controle desses gastos, obviamente, né? E com não deixando faltar nem um centavo, mas também sem haver desperdício. Nós estamos muito conscientes do que estamos fazendo e que o impacto nas contas do governo federal e mesmo o impacto na macroeconomia vai ser mínimo. Vai ser possível, ministra, manter a meta fiscal de déficit zero, mesmo com esses esforços para essa situação emergencial no Rio Grande do Sul? Sim, Cássia, porque nós estamos autorizados pela Constituição e assim o fizemos. Todos os créditos que estão sendo utilizados são créditos extraordinários que a própria Constituição permite, em caso de calamidade pública, ou de guerra, ou de estado de exceção, estado de sítio, estado de defesa, é possível emitirmos moeda, mas isso não computar para efeito da nossa meta fiscal e nem mesmo do limite de gastos. Nós temos um limite de gastos todo ano, mas os recursos destinados para o Rio Grande do Sul, e leia-se, nós estamos falando de linhas de crédito de grande monta para as empresas, nós estamos falando de uma medida provisória que garantiu e vai garantir o apoio à pequena, micro e média empresa afetada pelas enchentes, para que elas tenham linhas de crédito de até 15 bilhões. Nós estamos falando do voucher de R$ 5.100 para cada família incluída no Bolsa Família e no Cade Único, para que ele possa repor a linha branca, os seus móveis, colchão e voltar para suas casas, e também toda a parte de hospital, não só de campanha, mas de recuperação das nossas escolas, creches, postos de saúde e tudo mais. Todo esse recurso, ele entra como crédito extraordinário, mesmo a medida provisória do arroz, que eu assinei também, liberando quase 6 bilhões para comprar a quantidade de toneladas de arroz necessário para que não tenha inflação no alimento, no principal alimento do prato trabalhador brasileiro. Tudo isso, ele entra como crédito extraordinário, então ele não afeta a meta fiscal. A equipe econômica está 100% concentrada na questão do Rio Grande do Sul, mas também no controle das contas públicas. A despeito de não mexer na meta fiscal, o dinheiro sai do mesmo cofre. Haverá necessidade de cortes mais ambiciosos no orçamento para compensar esses investimentos necessários no Rio Grande do Sul? Não, Milton, o grande problema hoje do Brasil, da questão do controle de gastos, porque também o crédito extraordinário nos permite, e a medida provisória assim estabelece, nós podemos gastar e utilizar todo o recurso necessário para salvar vidas e socorrer todas as famílias do Rio Grande do Sul, fora do limite que nós temos de gastos da Constituição. Lembrando, é uma exceção, né? Nós não podemos deixar faltar nenhum centavo, não só na parte financeira, mas também na proteção das famílias gaúchas. Isso está permitido pela legislação, então ela não briga, esse recurso não briga com os gastos correntes e os gastos que o governo federal faz no dia a dia em todos os seus ministérios. Ministra Simone Tebet, toda essa tragédia no Rio Grande do Sul acabou gerando aí um grande alerta para outras cidades brasileiras e a necessidade de esses municípios se prepararem para esse tipo de desastre climático. De que maneira a sua pasta está articulada com essa questão?
Excelente pergunta, Cássia. A grande escolha, a grande pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é que Brasil nós queremos para os próximos anos. Eu percorri o Brasil ano passado, nós formulamos, através do planejamento, o que a gente chama de planejamento de médio prazo, colocando todas as ações, os programas, não só no PPA, mas nos próximos orçamentos, no orçamento de 24 a 27. E ali dos 88 grandes programas que nós construímos junto com a sociedade brasileira, ouvindo todos os gestores da sociedade em todas as capitais, dos 88 programas, eu asseguro que metade deles tem a pauta da sustentabilidade. Havia, né, uma demanda muito grande e, por incrível que pareça, o programa que mais foi votado pelas redes sociais, mas apareceu muito fortemente nas plenárias, foi o que nós vamos fazer para enfrentar as mudanças climáticas. E por conta disso, né, nós colocamos o programa de médio prazo no orçamento brasileiro, né, que quase metade dos programas tem a pauta da sustentabilidade. Isso envolve não só a questão de um planejamento estratégico interno dentro das cidades, na parte de urbanismo, na parte de planejamento ambiental, mas também envolvendo a zona rural. Então é importante lembrar que o governo federal tem um ministério, que é o Ministério de Meio Ambiente, capitaneado pela ministra Marina, e todos nós estamos juntos com ela nesse plano nacional que ela está desenvolvendo com a sua equipe, para que nós possamos apresentar, inclusive, para o Brasil. Mas lembrando que esta é uma pauta não só do governo federal, é uma pauta dos estados e dos municípios. Isso envolve também sensibilizar o Congresso Nacional, e quando colocamos recurso no orçamento, né, esse recurso não pode ser modificado ou não deve ser alterado, retirando recursos das ações ambientais para outras ações qualquer. Recurso para questão ambiental não pode faltar no governo federal e no Brasil. Apesar desse seu olhar, o que nós tivemos de informação agora recentemente é de que alguns projetos na área ambiental que poderiam ter evitado essa tragédia não foram atendidos pelo PAC, pelo Programa de Aceleração do Crescimento para esse ano. Um caso muito específico relacionado a dinheiro para a cidade de Eldorado do Sul na construção do sistema de diques, e cidade essa que foi amplamente atingida. Foi um erro não incluir esses projetos propostos pelo governo do Rio Grande do Sul? Bom, primeiro é importante lembrar que o PAC mal começou, né, Milton? O PAC, ele vai ser reeditado todo ano até o final do mandato do presidente Lula. O PAC é feito com diversas mãos. Todos os governadores foram ouvidos e nós pedimos para os governadores dizer, ponham pelo menos 3 projetos estruturantes, nós vamos atender pelo menos 3. Na realidade, atendemos muito mais. O próprio Rio Grande do Sul é um dos estados que mais foram beneficiados dos estados brasileiros com o investimento do PAC para 24. Paralelo a isso, acabamos de abrir o PAC Seleções, que é o PAC para os municípios. Então, os municípios também elencam suas prioridades, nós começamos a atender, o recurso não é suficiente, nós temos um orçamento limitado, mas, repito, grande parte do PAC tem a pauta da sustentabilidade. O que não entrou pode entrar a qualquer momento, né? Nós não vamos esquecer que são mais de 5.500 municípios. No caso especificamente de Eldorado, não posso adiantar o que foi especificamente que aconteceu, se essa foi uma prioridade da prefeitura ou não, e se foi, por que não foi incluído. A grande questão não é só Eldorado ou os municípios do Rio Grande do Sul. Acho que o grande ensinamento que isso deixa, inclusive para os negacionistas, por aqueles que não acreditam no aquecimento global e na mudança climática, é que há apenas uma guerra que o ser humano não consegue vencer. É a guerra contra a natureza, né? E essa guerra precisa ser enfrentada com responsabilidade, mas principalmente com a consciência de que nós não estamos, que nós não podemos passar desinformação ou fake news, como aconteceu lamentavelmente no Rio Grande do Sul. A pauta ambiental veio para ficar. No governo federal ela é prioridade, ela não só consta no PPA, como ela consta no orçamento brasileiro, e o governo federal não vai medir esforços, como já não media, para que nós possamos colocar os recursos em obras estruturantes.
Aí envolve um pacote de medidas que depois a ministra Marina poderá elencar com muita facilidade, porque também é importante lembrar, quando a gente fala da questão ambiental, quando a gente fala de catástrofes, quando fala de deslizamento, seja aí no Sudeste, seja no Sul do Brasil, nós estamos falando também daqueles que são mais atingidos, que é a população menos favorecida. Ministra, então, nesse PAC Seleções, ainda há tempo hábil para que projetos possam ser incluídos? E todo ano, né, Cássia? Vamos lembrar que o orçamento ele é anual, nós estamos todo ano, vai ser aberto no momento oportuno, isso também vocês podem ouvir da Casa Civil, que é quem é coordenadora do PAC, mas não só isso, nós abrimos uma linha de financiamento com os bancos internacionais, nós já estamos aí com investimentos consideráveis, sendo colocados à disposição, não só pelo BNDES, mas pelos bancos mesmo, multilaterais. Nós estamos falando do BID, nós estamos falando da CAF, nós estamos falando de Fomplata, com carência de 2, 3 anos, com juros baixos, para que nós possamos não só atender municípios pontuais, como Eldorado, com valores menores, porque isso entra no nosso orçamento, mas termos grandes obras estruturantes dentro dos estados brasileiros. Então, essa pauta não é uma pauta nova, é importante dizer, os bancos internacionais já falam disso há algum tempo e já disponibilizam recursos para estados, para municípios, para essas linhas de financiamento já há algum tempo. Apenas para esclarecer, na questão da cidade de Eldorado do Sul, era um dos pedidos do governador Eduardo Leite, foram apresentadas 27 demandas e, como a senhora disse, havia pelo menos o pedido para que 3 fossem atendidas. No Rio Grande do Sul, mais do que 3 foram atendidas, mas infelizmente essa ficou fora do projeto e dos investimentos, do dinheiro que seria necessário. Muito provavelmente vai voltar agora a pauta, agora à medida que a cidade foi a mais afetada ali proporcionalmente por essa tragédia. Deixa eu lhe perguntar uma outra... reforçar, Milton, se me permite. Claro, só reforçar. claro. Dos 27, o que eu tenho conhecimento, tem pelo menos 10 obras do PAC lá, tá? Que eu tenho conhecimento. Mas as prioridades, normalmente, quem elenca são os governadores. Quais são as suas prioridades? E aí, dentro dessa lista, se coloca. Claro que o governo perde tudo, é natural. Eu fui vice-governadora, secretária de governo. A gente atende dentro do limite da possibilidade. Mas, repito, não faltarão recursos para não só a reconstrução do Rio Grande do Sul, mas para que tenhamos obras estruturantes para conter no futuro essa situação no Rio Grande do Sul, que lamentavelmente parece ser recorrente. Não é a primeira enchente, teve uma enchente no final do ano passado e mesmo em anos anteriores. Sem dúvida. Ministra, como é que está a discussão sobre a desvinculação da política de valorização do salário mínimo e os benefícios previdenciários? Há como avançar nesse debate? É necessário essa desvinculação, no seu entender? Perfeita a sua pergunta, Milton, porque me permite de novo fazer a pergunta que eu acabei de dizer, né? Que Brasil nós queremos? Nós queremos um Brasil sem miséria, nós queremos um Brasil que diminua as desigualdades sociais, nós queremos um Brasil que não falte dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança pública e para o bem-estar das pessoas. Isso significa cuidar das pessoas, mas significa cuidar do dinheiro público. O Brasil gasta muito mal o dinheiro que tem. Não é só que gasta muito, ele gasta mal. E é preciso zelar pelo dinheiro público, senão só tem um caminho. E esse caminho não existe no nosso radar. Aumentar imposto do povo brasileiro, isso não vai acontecer. Então, o meu papel é ser a chata que tem que dizer. Nós temos que garantir qualidade de gastos e o orçamento do jeito que está engessado, onde há um consumo excessivo de despesas, com certas despesas fixas, vai chegar em 2026, nós não teremos recursos necessários para investimentos como este, como Eldorado, para o PAC. Eu dou um exemplo só para responder aí de forma objetiva a sua pergunta. Hoje nós temos mais ou menos 200 bi de recurso para que, mais ou menos livres, né, para que possamos garantir através de despesas o bem-estar da população. Esse valor vai cair drasticamente em 2026 para 104 bi, quase 50% dessas despesas que tem liberdade do governo executar. Por quê? Porque grande parte das despesas, elas são consumidas, mais de 40% do orçamento brasileiro, com previdência pessoal. Eu nunca falei, e repito, tá? Eu vou repetir porque um veículo foi replicando outros de
3 entrevistas que eu dei, eu nunca falei em desvincular a previdência do salário mínimo. Seria, a meu ver, nesse momento, não só desumano, como desnecessário. O salário mínimo sobe acima da inflação, acho que é a maior política social do governo do presidente Lula, e acredito que entre governo e sai governo, isso não pode sair da nossa agenda, porque é garantir minimamente 10, 20, 30, 40 reais a mais para o trabalhador brasileiro. E o Brasil precisa, e o orçamento tem que suportar isso. Não tem nenhum sentido na aposentadoria daquele que ganha até um salário mínimo, você não vincular o aumento dessa previdência do aposentado ao salário mínimo. O que eu disse e repito, e nós temos que, por obrigação, planejar e decisões, porque administrar é fazer escolhas, é que nós temos claros para mostrar que tem certos benefícios trabalhistas e previdenciários que tem que ter o aumento da inflação, mas que ao se vincular ao salário mínimo, consomem grande parte do orçamento. E esses números estão sendo elaborados pela nossa equipe, como é a obrigação fazer, para que nós possamos, no momento oportuno, seja em audiência pública no Congresso, seja quando formos chamados pela equipe econômica e pelo próprio presidente Lula, apresentar esses números. Então, é importante colocar isso como, sim, esses estudos estão sendo feitos, como também, se me permite, a questão dos gastos ou investimentos, como quiserem chamar, da educação e da saúde. Ninguém está falando que vai mexer em piso da educação e da saúde, ou muito menos que vai faltar dinheiro ou que quer tirar dinheiro da educação ou da saúde. Só que tem algumas regras que permaneceram da educação e da saúde que não estão em conformidade com as novas regras fiscais. Eu dou só mais um exemplo muito simples de se entender, né? Quando a gente faz a avaliação lá de quanto entra todo ano no orçamento para a saúde, para financiar a saúde, você computa ali, para calcular o piso, todas as receitas fixas, permanentes, e aquelas que são temporárias, dividendos da Petrobras e assim por diante, para não me alongar. Só que são receitas temporárias. O que faz o gestor no município, no estado e no governo federal? Opa, entrou dinheiro, eu vou contratar despesas permanentes. Só que no ano seguinte você não tem essa receita, só que a despesa ficou fixa. Como é que você faz para suportar? Então são esses detalhes que fazem a diferença e que, de novo, e aí para encerrar, ter relacionado a qualidade de gastos, envolve fraudes, erros, e nós estamos cortando todas as fraudes e erros, Bolsa Família, de famílias que não precisam, de classe média que estavam sendo beneficiadas e assim por diante. Para quê? Não é para sobrar e fazer superávit, não é para resolver o problema da dívida do Brasil em relação ao PIB, é para que essa qualidade dos gastos, esse dinheiro, seja realocado em outras áreas necessárias e deficitárias. Afinal, se não fosse assim, nós não teríamos tanta desigualdade social, tanta miséria e tanta falta de recursos. Repito, não é que faltam recursos na educação, na saúde. O que nós precisamos é garantir a qualidade. O dinheiro muitas vezes está sendo mal aplicado. Eu não sei se ainda tenho tempo, mas tem um número que tem um dado de ontem que vocês noticiaram que mostra tudo. Eu sou professora e assim, dei aula há muito tempo, é algo que o pé de meia, que foi um compromisso que o próprio presidente Lula fez quando o apoiei para o segundo turno, que é o Poupança Jovem, que a gente idealizou, né? Nós não vamos deixar faltar dinheiro para a educação. O que não pode é o Fundeb quase dobrar na última década, né? O dinheiro que financia a educação básica, e nós tivemos agora a informação que já temos 50 pessoas, crianças alfabetizadas na idade certa no Brasil. Então, o problema não é recurso, o problema é a péssima qualidade desses recursos. Não dá para só colocar dinheiro e não ter a cobrança, a fiscalização e exigir uma grande concertação. O que eu conclamo a todos, a sociedade civil, os setores produtivos, esforço concentrado para entender o que está acontecendo com cobranças duras em relação à qualidade desses gastos e quanto nós estamos garantindo qualidade dos nossos professores que saem dos cursos de pedagogia e vão para a sala de aula. Se nós olharmos qualquer instituto sério no Brasil, ele vai mostrar que 60% da qualidade da educação no ensino fundamental para a criança da primeira ao 9º ano,
60% da qualidade do ensino depende de um bom professor em sala de aula. Ele precisa ser bem remunerado, mas precisa estar preparado para estar em sala de aula. Ministra Simone Tebet, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para a senhora. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Bom dia. Ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, conversou com você aqui no Jornal da CBN. O conforto do espaço interno com a performance do motor turbo diesel. A beleza do design com a força de